Bem, amados, shalom a todos. Esse é o nosso curso básico de escatologia, tá? Módulo 1, aula de número 3, tá bom? Eu sou o professor Leandro de Paula e serei o seu assistente em todo este curso, ok? Amados, é o seguinte, a partir de agora nós iremos estudar escatologia geral, tá legal? Escatologia geral. E aqui uma rápida definição é o seguinte: a escatologia geral lida com eventos futuros que acontecerão em todo o universo, incluindo o milênio, o arrebatamento e a tribulação. Ok? Há um debate sobre o cronograma específico e as atividades na escatologia geral. Os debates incluem a literalidade do arrebatamento, sua colocação na tribulação, a duração da tribulação, os eventos durante a tribulação e a literalidade do milênio. Durante nossas aulas, nós iremos detalhar cada ponto desse daí. Tá bom? É o seguinte, agora aqui nesse quadro nós veremos os eventos que fazem parte da escatologia geral. Ok? Basicamente são esses: segunda vinda, arrebatamento, ressurreição, tribunal de Cristo, grande tribulação, julgamento das nações, milênio, juízo final. Tem outros eventos também, conforme a ira de Deus, o dia do Senhor, que comporta alguns eventos desse daí, a eternidade, que alguns chamam de estado eterno. Tá? Então isso aqui são alguns eventos que fazem parte da escatologia geral, tá bom? E cada ponto desse que está na tela para vocês e outros eventos também nós iremos estudar durante o nosso curso, tá bom? Só que nessa aula, hoje nós iremos estudar a segunda vinda. Nesta aula 3 nós iremos estudar a segunda vinda. Apenas uma nota: nós estamos ainda fazendo o curso básico. Olha aqui embaixo, ó, escatologia básica. Então nós não iremos aprofundar tanto nesse tema chamado segunda vinda, como iremos no curso médio e avançado de escatologia. Tá bom? Então aqui uma visão rápida, alguns pontos interessantes que nós devemos atentar dentro dessa temática aí, tá bom? A segunda vinda. Muito bem. Ok, amados? Então, continuemos. É o seguinte, nós iremos então falar sobre a segunda vinda, certo? Ok, então olha só, não temos uma distinção de duas vindas do Messias revelada nas páginas aurifugentes do Antigo Testamento. Porém, ao observarmos a soma dos textos veterotestamentários, vemos isso com uma certa facilidade. Então, vamos analisar alguns casos. Vamos aqui em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, com Lucas capítulo 4, verso 17 ao 19. Eu vou aqui logo colocar os dois textos na tela para nós podermos associar. Percebam que as cores estão mostrando a ligação dos textos, né? Aqui amarelo você tem Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Aqui em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha aqui em vermelho. Porque o Senhor me ungiu. Em Isaías, agora aqui em Lucas. Pois que me ungiu para pregar, para evangelizar os pobres. Olha aqui em Isaías. Para pregar boas novas aos mansos. Aqui azulzinho escuro. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olha aqui, versículo 18, parte C. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha aqui amarelinho, no versículo 1 de Isaías, a proclamar a liberdade aos cativos. Olha aqui o versículo 19, parte A pregar a liberdade aos cativos. Parte final aqui do versículo 1, e abertura de prisão aos presos. Olha aqui a parte B do versículo 19, parte C no caso. A pôr em liberdade os oprimidos. Isaías capítulo 61, versículo 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha a parte C do versículo 19, anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá vendo? Tudo isso na primeira vinda. Agora, quando você pega essa parte central aqui do versículo 2,
você tem "e o dia da vingança do nosso Deus". E Yeshua, quando pega o rolo de Isaías, ele não lê essa parte aqui. Porque na primeira vinda ele não veio anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Eu preciso então de mais uma vinda. Tá vendo? O próprio texto de Isaías, capítulo 61, não revela que eu preciso de duas vindas para isso. Ou melhor, o texto não está de modo explícito dizendo que Yeshua tem que vir duas vezes. Mas os eventos de versículos 1 e 2 exigem duas vindas. Porque sabemos isso hoje porque Yeshua não fez isso em sua primeira vinda. Logo, eu preciso que ele venha de novo, uma segunda vinda, para ele trazer o dia da vingança do nosso Deus. Tá bom? Então, Isaías capítulo 61 é um capítulo interessante para mostrar duas vindas em textos veterotestamentários. Ok? Prosseguindo agora, gente, esse bloco aqui de versículos é interessante. Zacarias 9, verso 9 e 10, Mateus 21, versículo 1 a 7, Salmo 72, versículo 8 a 11, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Iremos analisar todos esses textos, tá bom? Para vocês verem que são textos que mostram a necessidade de duas vindas, mesmo que o texto não fale isso. Mas os eventos desses textos mostram que precisamos de duas vindas para cumprir o que se encontra nesses textos aí. De igual modo, o bloco anterior que nós vimos sobre Isaías e Lucas, ok? Muito bem, pessoal. Eu vou aqui adiantar para vocês logo esses dois textos aí. Vamos trabalhar agora com Zacarias capítulo 9, verso 9, com Mateus capítulo 21. Olha o verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre, e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Agora Mateus capítulo 21, versículos... Vamos aqui logo ao versículo 2, amados, para adiantar nossa vida. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Eu não vou aqui entrar no detalhe da explicação dessa diferença, que aqui em Mateus fala dois bichinhos, mas a Zacarias fala um. Tá? Não é propósito desse vídeo explicar esse probleminha que temos aí nesses dois textos, mas apenas mostrar que os dois textos falam de jumenta, tá bom? Assim, eu preciso ler o versículo primeiro. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dos discípulos dizendo, ou seja, em Jerusalém, então ele estava na terra. Esse evento aconteceu nesse dia. Prosseguindo, versículo 3: E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem. Olha só, a parte A, aqui, igualzinho a parte A do versículo 5 do capítulo 21 de Mateus. Manso, e, olha de vermelho, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, tá vendo? A semelhança? Prosseguindo, versículo do número 6 e 7. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, verso 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. Tá vendo a semelhança dos textos? Isso aqui, o versículo 9 de Zacarias, cumpriu-se na primeira vinda. Eis o texto aí. Ok? Agora vamos ao versículo 10 de Zacarias. Versículo 10 do capítulo 9 de Zacarias com Salmo 72, versículo 8. Apenas uma nota aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que o versículo 9 se cumpriu na primeira vinda. E o versículo 10, veremos agora que só pode se cumprir na segunda vinda. Inclusive, o Dr. Bob Utley, ele fala isso. Tá? Muito bem. Versículo 10. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Esse é o versículo 10. Já perceberam que tem coisa aí que não encaixa na primeira vinda, né? Mas eu preciso de um link. Eu preciso de intercâmbio aqui nos textos.
Salmo 72, versículo 8. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Veja, a semelhança é quase idêntica com a parte C do versículo 10. Versículo 9. Aquele que habita no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Isso aqui é um juízo, tá? No dia que cumprir esse versículo aqui, também será dia de juízo. Prosseguindo. Versículo 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Seba e de... Perdão, os reis de Sabá e de Seba, oferecerão dons. Versículo 11. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Resultado da paz que ele vai trazer. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Tá vendo? Isso aqui não aconteceu ainda. As nações não servem Yeshua, nunca serviram Yeshua. Vai servir ainda. Mas perceba que no contexto aqui, eu tenho o domínio dele se estendendo de mar a mar. O domínio de Yeshua hoje se estende de mar a mar? Não, ainda não. Perceba que eu preciso de que ele venha para cumprir isso aqui. Prosseguindo. Agora perceba que eu troquei a cor aqui do texto, né? E ele anunciará paz aos gentios. Agora vamos aqui para Isaías capítulo 2. E acontecerá que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Hoje não temos a casa do Senhor no cume dos montes, em Jerusalém. Percebam? Por quê? É um evento ainda para os últimos dias. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Olha só, evento super, hiper futuro. Ok? Super, hiper futuro. Prosseguindo. Versículo de número 3. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. A casa do Deus de Jacó não está no monte do Senhor ainda. Lá temos uma mesquita muçulmana. Tá bom? Para que nos ensine seus caminhos. São as nações que estão dizendo. As nações. Tá? E andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Verso 4. E ele julgará entre as nações. E ele julgará entre as nações. E repreenderá a muitos povos. Tá? Pausa aqui, olha só. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. Isso aqui não é um juízo contra Efraim e contra Jerusalém. Pelo contrário, ele vai trazer a paz, porque não vai precisar dos carros, dos cavalos. Efraim não vai precisar dos carros. Jerusalém não vai precisar dos cavalos. Tá? Olha só, e o arco de guerra vai ser quebrado, porque ele vai anunciar paz aos gentios. Ninguém mais vai guerrear contra Jerusalém. Por quê? Porque ele vai quebrar os carros. Ele vai... os cavalos, o arco de guerra, tudo isso Yeshua vai eliminar. Tá bom? Para ele poder estender o seu domínio de mar a mar. Agora aqui a parte B do versículo 4. E estes converterão suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Olha, gente, olha só que coisa linda. Veja como o texto se casa. Tá vendo? Veja como o versículo 10 é super, hiper futuro. Então eu preciso que Yeshua venha para cumprir isso aqui. Ó. O versículo 9 já cumpriu, mas o versículo 10 ainda não. Olha aí os textos, colocando aí o evento nos últimos dias, etc. Tá vendo? Então estamos analisando vários textos veterotestamentários que mostram a necessidade de uma segunda vinda. De uma segunda vinda. Não somente uma primeira vinda, tá bom, gente? Muito bem. Esse aqui é o nosso último bloco da nossa aula de hoje, tá bom? É o seguinte: enquanto os profetas não distinguem claramente uma dupla vinda de Cristo, o próprio Senhor e os apóstolos deixam bem claro que a primeira vinda será seguida por uma segunda. Jesus referiu-se ao seu retorno mais de uma vez no final de seu ministério público. Vamos aos textos. Mateus capítulo 24, verso 30. Olha o que ele diz: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mais um texto.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, isso aqui ele falou na sua primeira vinda, logo tem uma segunda vinda. Prosseguindo, palavras de Yeshua, tá bom? Mateus capítulo 26, versículo 64. Que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Já vi a primeira vez, falta mais uma vinda. Virei outra vez. Veja a ênfase. Muito bem. Agora, no momento de sua ascensão, 2 varões apontaram para o seu retorno futuro. Isso encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, faltou aqui botar sublinhar aqui embaixo do S, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Esse Jesus há de vir. Assim como para o céu o vistes ir. Ele foi e há de vir. Isso, os varões. Mas também temos os apóstolos falando sobre isso em várias passagens. Para ganharmos tempo, eu coloquei a referência para vocês aí. Tá, Atos 3, 20, 21, Filipenses 3, 20, 1 TS capítulo 4, versículo 15 e 16, e etc. Tá bom, gente? Muito bem. Agora iremos ver vários termos que são usados para denotar esse grande evento, a segunda vinda, dos quais os seguintes são os mais importantes. Ok, essa aqui é a palavra grega apocalipse, ou em português, apocalipse, tá? Apocalipsis. Muito bem. Essa palavra aponta para a remoção daquilo que agora obstrui nossa visão. A palavra apocalipse, ela significa tirar o véu, tá? Descobrir. A ideia da palavra apocalipse é essa, tá bom? E aí temos algumas referências em que esta palavra aparece no texto grego, tá bom? Uma segunda palavra é a palavra epifâneia. Alguns pronunciam epifaneia, mas aqui a palavra é epifâneia. Muito bem. Essa palavra é o seguinte: a manifestação de uma realidade sobrenatural ou divina, ou qualquer momento de grande ou repentina revelação. Amados, eu perdi aqui onde colocar a primeira parênteses aqui, tá bom? Me perdoe. Significa literalmente brilhar e assim descreve uma manifestação ou aparência. Essa palavra é um termo técnico que os gregos utilizavam para falar da manifestação dos deuses aos seus adoradores. Tá bom? Os gregos usavam essa palavra para se reportar a isso. Por isso que Paulo pega essa palavra e a mostra e liga com a vinda de Yeshua. Em outras palavras, a palavra epifâneia traz a ideia de que Yeshua é Deus. Porque a palavra epifâneia só aparece para Yeshua. Interessante. Nunca para o Pai. Somente para Yeshua. Tá bom? Então perceba que Paulo, por entre linhas, quem entende o uso daqueles dias da palavra epifâneia, vai entender, esse camarada é Deus. Yeshua é Deus. Por quê? Porque essa palavra só era usada no grego clássico para se reportar à aparição física, visível, dos deuses. Tá bom, gente? Muito bem. Eis aqui a referência que apresenta essa palavra. Agora, depois eu vou entrar em detalhe com vocês sobre essa referência aqui, ó. Tito 2,13. Esse texto confirma a divindade de Yeshua no dia de sua vinda. Tá bom? É isso aí. Prosseguindo e finalizando, a palavra parousia. Tá? Essa palavra se lê assim, tá, gente? Parousia. Tá? O ômicron com Y faz som de U. Parousia. Não é parousia, não. Nem parousia. Nem parousia. É parousia. Tá bom? Essa palavra significa literalmente presença. Tá? Ser ao lado. Ser ao lado. Isso mesmo. Presença. Tá? Literalmente presença, tá bom, gente? Parousia significa presença. Essa palavra, ela aponta, perdão, faltou aqui colocar a palavra. Essa palavra, tá? Aponta para a vinda que precede a presença ou resulta na presença. Ou seja, é uma vinda para ficar. É uma vinda para manter
ter a sua presença. É uma vinda para ser presente. Tá bom, gente? E aqui, amados, estão as referências em que a palavra parousia aparece. Tá bom? São essas referências aí. Tem até mais. Que de cabeça aqui eu não lembro. São essas aí. Tá bom? Então, basicamente isso. Um rápido estudo sobre a segunda vinda. Iremos detalhar bastante em nossas próximas aulas aí. Lá no médio, lá no avançado. Tá bom, gente? Gente, olha só. Finalizando aqui. Deixa eu passar aqui para a parte final, tá? Esse curso é do Grupo Apocalipse Decodificado, lá do WhatsApp, tá bom? Esse curso eu estou estendendo aqui para vocês do YouTube, para vocês fazerem também, tá bom? E a avaliação dessa aula de hoje está na descrição, tá bom? Toda aula terá avaliações, tá legal? Mesmo que você não faça parte do Grupo Apocalipse Decodificado, você pode participar do curso, tá bom? É só você estudar e aqui embaixo fazer a sua prova, a sua avaliação online, tá bom? E você recebe a sua nota na hora, tá legal, gente? Bom, então é isso. Deus abençoe a todos e aguardo vocês na próxima aula. Deus abençoe a todos e shalom!